Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Cevada com Plutônio, onde a gente procura trazer temas aqui interessantes para a nossa comunidade, seja temas na área de ciência, seja temas na área de teologia, área de religião e fé, mas sempre trazendo alguma pessoa que pode contribuir bastante conosco. E hoje, mais uma vez, temos aqui o nosso amigo Rivelino. E o tema de hoje é: devemos ter medo de novas tecnologias médicas? Como funciona o desenvolvimento de produtos na área de saúde? Como funciona a questão de curiosidade científica, ético, impacto social e produção industrial? Como é que isso funciona? Tá? Então, como primeira pergunta, Rivelino, eu queria te perguntar o seguinte: como é que nasce uma nova tecnologia médica? Como é que funciona isso? Como é que do repente me aparece um remédio aqui, sei lá, uma dipirona, como é que aparece um AS, como é que aparece uma quimioterapia, enfim. De maneira geral, como é que funciona um novo produto na área de saúde? Há pelo menos 2 maneiras de se desenvolver uma nova tecnologia médica. A mais comum, a que mais acontece é aquele um velho ditado que nós temos nessa área, que é assim: "Onde existe uma dor, existe uma necessidade". Então, sempre que há algo que está causando dor, e essa dor pode ser entendida de várias maneiras, né, ou seja, algo que não está funcionando bem, algum problema na área médica, e as pessoas que têm têm diferentes conhecimentos ou habilidades técnicas, se juntam para tentar resolver o problema. Um exemplo clássico disso foi no fim do século XIX na Alemanha, com o problema sério da difteria, né, que era uma das principais causas de morte e uma das principais razões pelas quais as crianças morriam. E o governo, então, na época, na verdade, o Império Prússio, né, o pessoal da Prússia se reuniu e colocou o dinheiro na mesa, literalmente, com os cientistas, e disse: "Olha, precisamos resolver esse problema, é um problema gravíssimo". E aquele grupo de cientistas se uniu, aquele grupo se uniu e eles começaram a trabalhar, e em 4 anos eles saíram de praticamente não ter ideia de como resolver o problema para uma solução, e que resolveu um problema seríssimo. E foi a base para depois termos a vacina Moderna, que já na década de 60, né, que ela foi lançada. Mas do fim do século XIX, ou desculpa, isso mesmo, do fim do século XIX até, meados do século XX, foi a ideia daquele grupo lá, que foi investigando, né, uma investigação científica muito profunda até conseguir resolver o problema. Então essa é a maneira mais óbvia, né, você tem um problema. Um outro exemplo clássico, eu sempre que sou convidado para dar aulas sobre esse tema, eu explico isso, né, você basta ligar para qualquer médico ou dentista e perguntar o que não funciona bem, o que não está funcionando bem na tua área, e eles têm várias coisas para dizer, né, desde instrumentos cirúrgicos que não funcionam bem ou terapias e soluções que não estão funcionando bem, e a partir daí a pessoa que tem interesse em resolver esse problema, ou o grupo que quer resolver o problema, passa a investigar. Uma investigação científica, como nós fazemos durante o mestrado, o doutorado, né, você vai apurar o maior número possível de informações a respeito daquele problema, tentar investigar o que já foi feito a respeito, e assim desenvolve-se uma solução. E sem falar que raramente existe uma solução perfeita, as soluções são melhoradas a partir do tempo. Porém, não é apenas assim, existem também soluções que aparecem e nós não temos um problema para a solução, ou pelo menos não identificamos um problema inicialmente. E essas soluções passam a ser aplicadas na área médica. Eu poderia dar 2 exemplos aqui, um deles seria o caso dos raio-x ou do raio-x, quando o Wilhelm Röntgen, na Alemanha, ele descobre, físico, né, estava estudando como a radiação, estava trabalhando com radiação, e em determinado momento ele percebe que aqueles raios, eles poderiam criar uma imagem. Então ele pega a mão da es ele pede a esposa para colocar a mão sobre a placa, e ele aplica, e nós temos a primeira imagem de raio-x, que é a mão da esposa do William, e ali se vê claramente. E isso foi no dia 5 de novembro, se não me engano. No dia 22 foi quando ele percebeu: "Por que a gente não usa isso na área médica?". Ou seja, nós não precisamos mais abrir o corpo para ver o que está dentro do corpo, o que está acontecendo dentro do corpo. E aquilo revolucionou a medicina, né, a radiologia é uma área importantíssima da medicina. Então, ele não estava tentando encontrar nenhuma solução para ver dentro do corpo, ele estava fazendo um estudo completamente diferente, mas, repentinamente, ele teve uma solução que ele procurava um problema: "Onde é que eu posso aplicar isso?".
e foi fundamental na medicina. Um outro exemplo interessante, que pouca gente sabe disso, ou pouco se discute esse tema, é a revolução que a geladeira trouxe para a medicina. Depois que a geladeira começou a ser um instrumento, um aparelho comum, né, nas casas das pessoas, nós tivemos uma redução gigantesca do número de casos, no número de casos de câncer gástrico, né, do estômago, porque as pessoas já não comiam comida contaminada com a H. pylori, né, que é uma bactéria, que era muito comum na comida que geralmente as pessoas tentavam conservar com muito sal ou outros métodos. Essa bactéria se proliferava ali e gerava o câncer. Então a geladeira solucionou um problema que eles não, quando a geladeira foi criada, a intenção não era resolver um problema médico, mas virou uma solução excelente. E, obviamente, como eu já expliquei, desenvolvimento de produtos médicos, nós gastamos tempo com isso, tá certo? É um negócio que demora, na maioria das vezes, a você sair de um problema e chegar a uma solução. Ou você tem uma solução e procurar um problema ideal para aquela solução. Então, Rivelino, você acha que a inovação está acelerando demais? Com o avanço dessas tecnologias de inteligência artificial, biotecnologia, você acha que o ciclo de desenvolvimento ficou mais rápido? Você acha que isso aumenta o risco ou apenas acelera o progresso dessas novas tecnologias na área de saúde? Eu particularmente acho que não acelerou muito. Eu acho que nós ainda estamos muito atrasados. Quem me dera, quem nos dera que pudéssemos acelerar ainda mais. Nós estamos perdendo batalhas em certas áreas, assim, que faz séculos. E em algumas áreas que estávamos avançando bem, no caso das vacinas, começamos a ter problemas por causa das conhecidas fake news e teorias da conspiração, que tem atrapalhado bastante. Então, sem dúvida, a inteligência artificial tem trazido uma ajuda muito grande em algumas áreas, principalmente avaliação de imagens. Hoje, um dos problemas que nós temos, por exemplo, em ultrassom, né, o ultrassom é uma ferramenta extremamente utilizada em medicina, muito importante na medicina, por exemplo, avaliação do câncer de mama, prevenção. O ultrassom é extremamente importante e em outras áreas também. E há muito mais informação coletada durante um ultrassom do que os médicos geralmente fazem uso. Então, hoje, e é verdade também para a radiologia. Então, hoje, há várias empresas desenvolvendo ferramentas que vão auxiliar a avaliação das imagens, quer por ultrassom ou por raio-x e também ressonância magnética e todas as outras. Então, a inteligência artificial nesse ponto é muito importante e vai sem dúvida acelerar muito. Existe o risco de falso positivo, claro, mas existe o risco de falso positivo com um olho profissional também, ele também pode errar isso. O que eu acredito é que com a inteligência artificial nós vamos levantar o nível. Em que sentido? Um médico, e em medicina, em algumas áreas de medicina, por exemplo, avaliação de imagens, cirurgia, o o profissional com experiência de vários anos, ele normalmente, ele é muito melhor do que um médico iniciante, tá certo? Existe aquele olho bem treinado, aquela mão em cirurgia é praticamente uma arte, tá certo? A forma do médico fazer a cirurgia. E o que eu acredito é que a inteligência artificial, os robôs, por exemplo, o robô Da Vinci, que já está sendo usado há mais de 10 anos em cirurgia, por exemplo, cirurgia de câncer de próstata. Eu já participei, já assisti inúmeras cirurgias feitas com um robô, que na verdade é um médico utilizando o robô para fazer essa cirurgia. E os movimentos são muito bem definidos. É uma tecnologia muito elegante, muito boa. E o que acontece é que quando nós começamos a utilizar isso, juntar máquina com o humano, nós melhoramos a base de qualidade do produto não, mas do resultado desse trabalho. Então, o que eu acredito é que os médicos iniciantes e os médicos que não são tão bons, porque também há médicos que não são tão bons, não tem tanto talento como outros que estão no top, na elite desse jogo. Eu acredito que com o auxílio da inteligência artificial e dos robôs, os médicos que estão iniciando, eles já vão iniciar, ou os médicos que não são tão bons, eles vão melhorar bastante. E isso vai melhorar, em geral, a qualidade da medicina. Essa é a minha opinião. Existe o risco, que é o que muita gente comenta, os médicos hoje em dia estão se formando à base do ChatGPT. Olha, eu não sei até que ponto isso é verdade, porque isso se aplica também a químicos e físicos. O que nós vamos
vivenciar, assim como aconteceu com outras tecnologias que surgiram no passado. A própria calculadora. Quantas pessoas criticaram no início que os novos engenheiros estavam usando calculadoras na hora das provas? Eu, quando fui fazer engenharia, eu já ouvi muita crítica a esse respeito. Os estudantes de hoje são muito fracos, deveriam fazer os cálculos como nós fazíamos no passado. Então, eu acho que nós temos fenômeno parecido com as novas tecnologias que nós estamos encarando agora. Elas vão dar um impacto muito grande para o desenvolvimento médico. Por que é que tanta gente tem medo de novas tecnologias médicas? Essa desconfiança você acha que é fruto de experiências passadas? Você acha que é falta de informação? Ou é um medo natural do desconhecido? Afinal de contas, por exemplo, eu sou da área de informática, tá? Eu não instalo software novo, por exemplo, o Windows. Quando eu troco o Windows, eu espero 1 ou 2 anos antes de trocar, tá? Eu deixo outras pessoas experimentarem na frente. Será que tem alguma coisa parecida com isso na área de saúde? É uma excelente pergunta. Na verdade, essa ideia de que a indústria farmacêutica, a indústria médica é malvada, já é antiga. Na verdade, o clássico que abriu portas para isso foi Frankenstein. É um livro muito interessante, ele abre um novo gênero da literatura. Ou seja, mas isso já mostra que naquela época já havia essa ideia, né, desse cientista maluco fazendo experiências com seres humanos e tal. E naquela época a tecnologia que estava aparecendo era realmente a questão da eletricidade. E aí a pessoa associava essas monstruosidades. Então, esse fenômeno se multiplica ou se repete. Então, já foi com raio-x, já foi com todo tipo de coisa, e agora está sendo com as tecnologias de RNA mensageiro que são utilizadas nas vacinas. Então, eu acho que, assim, eu não sou antropólogo, eu não tenho como discutir muito isso, mas infelizmente a indústria farmacêutica, eu não trabalho na indústria farmacêutica em si, eu trabalho na indústria médica, que é um pouco diferente, na indústria de dispositivos médicos. Porém, tem muita coisa em comum e, porém, há muitos detalhes importantes que fazem a diferença. Mas, sem dúvida, a indústria médica, ela está numa classe de indústria que tem uma reputação muito ruim. E muito dessa reputação, dessa má reputação, ela é ilusória no sentido de tem muita coisa que é ignorância mesmo, ignorância no sentido da pessoa não conhece. Sempre que eu tenho um debate, por exemplo, com alguém que é completamente contra a indústria médica, né, que diz: "Ah, não, a indústria médica tem a solução para o já tem o remédio contra o câncer e não divulga". Eu sempre peço à pessoa: "Cara, pega um livro de bioquímica e vai estudar só o primeiro capítulo, para você ver a desgraça que é aquilo". Cara, é complicadíssimo. Tem 1 milhão de coisas que nós não entendemos ainda. Câncer em si é um negócio extremamente complicado, não é fácil de resolver. Nós não resolvemos 1 milhão de problemas bem mais simples, e quanto mais o câncer. Também no momento você vai estudar isso aí. Mas mesmo assim, observe bem, eu já passei de 50 anos, eu vou completar 52 anos. Quando eu era criança, a paralisia infantil era um problema sério. Hã as pessoas na minha infância, a coisa que mais nós tínhamos medo era tétano. Nós morríamos de medo da palavra tétano, os nossos pais nos assustavam: "Cuidado, não saia descalço, senão você vai pegar tétano". Porque as pessoas tinham medo daquilo. Hoje, pergunta para um jovem o que é tétano, uma pessoa com menos de 20 anos provavelmente nunca nem escutou a palavra. Por quê? Porque esse foi um problema que a indústria médica resolveu. Nós temos vacinas extremamente eficazes e praticamente a gente não escuta mais esse problema. Praticamente nós não temos mais crianças na escola hoje, quer seja no Brasil ou nos Estados Unidos ou na Europa, sofrendo com paralisia infantil, por causa do desenvolvimento das vacinas. Lepra foi uma desgraça durante milênios, e nós temos pouquíssimos casos e temos solução para o problema. O Brasil ainda tem um número elevado de pessoas sofrendo disso, mas com o tratamento adequado, elas se livram do problema, na grande maioria dos casos. Há 80 anos atrás, se você tivesse uma ferida e a ferida ficasse infectada, era quase certeza de morrer, porque nós não tínhamos antibióticos para tratar. Hoje em dia nós temos. Então, a indústria farmacêutica, a indústria médica teve um impacto gigantesco na melhoria da qualidade de vida do ser humano em geral, mas mesmo assim a reputação continua má, continua ruim, e grande parte é por causa realmente da ignorância, da falta de conhecimento do assunto. Resolver problemas médicos, o ser humano é extremamente complexo, né? De ser humano para ser humano, nós temos diferenças gigantes, então resolver um problema médico não é tão fácil. Então, infelizmente, o medo, né, ele vai persistir,
Por muito tempo, e muito tempo. E nós vemos isso hoje em dia com relação às vacinas, por incrível que pareça, a vacina, a eficiência, a eficácia das vacinas causa um fenômeno que é a ignorância sobre as vacinas, sobre a importância delas, porque as pessoas já não sofrem mais desse problema, elas não veem mais os problemas. E aí sempre que aparece um efeito colateral, que pode acontecer, hã a gente multiplica esse problema, a gente exagera, porque a gente já não vê mais o problema que existia. Nós já não vemos pessoas morrendo de difteria, crianças morrendo de difteria. Nós já não vemos as pessoas usando aquele equipamento, aquele negócio para sustentar as pernas enfraquecidas das pessoas com paralisia infantil. Você praticamente não vê isso hoje. Os hospitais eram cheios dos pulmões de aço que eram utilizados no passado para tratar as pessoas. Um outro exemplo clássico disso é a insulina que nós utilizamos para os diabéticos. Há 100 anos atrás, nós praticamente não tínhamos adultos diabéticos, ou um número muito pequeno, porque os diabéticos morriam na infância. Hoje em dia não, nós temos tratamentos, ainda não resolvemos completamente o problema, é claro, mas já temos algumas terapias que estão revertendo completamente os casos de diabetes tipo 1. Então, essa tecnologia vai revolucionar juntamente com outras. Mas infelizmente eu não acredito que a nossa reputação, a péssima reputação que nós temos, desapareça tão cedo, tá certo? Agora me diz: "Não, e a corrupção que existe?". Olha, a corrupção, há pessoas querendo se aproveitar, do sofrimento na área médica, nas indústrias farmacêuticas? Claro que há, mas isso há em qualquer atividade humana. Há inclusive dentro das igrejas. Há igrejas explorando o medo das pessoas? Claro que há. Há pastores, sem escrúpulos, mentindo e vendendo apartamento nos céus? Claro que há. Então, em qualquer local que o ser humano esteja atuando, há espaço para corrupção e mau uso. Porém, a indústria farmacêutica é fiscalizada, e muito. As igrejas não são. E aqui fica já um alerta da gente parar para pensar sobre isso, tá certo? Existe uma fiscalização muito grande na indústria médica. Mentir na indústria médica é complicado, porque a regulamentação, ela é dura e vai, cada dia que passa, se solidificando, ficando mais forte. O número de auditorias que são feitas, o trabalho que é feito para identificar mentirosos é muito grande, maior do que na grande maioria das indústrias. Como é que a gente consegue garantir que um produto médico é realmente seguro e eficaz? Como é que funciona as questões dos critérios técnicos, éticos que a empresa precisa seguir antes de colocar um produto no mercado? Uma nova solução, um novo remédio, um novo tipo de prótese, um novo tipo de equipamento. Existem, como nós chamamos, padrões, né, e documentos bem claros sobre como um produto médico deve ser testado para garantir a eficiência e a segurança. Então, esses 2 parâmetros são muito claros. Vai variar um pouco de legislação para legislação. A Europa é um pouco diferente dos Estados Unidos por enquanto. Em fevereiro do próximo ano, mais ou menos, eles vão entrar no harmonização, vão ficar muito mais parecidos. Mas mais ou menos cada país vai ter um pouquinho diferente. Alguns países vai ser um pouquinho diferente, mas alguns países aceitam os processos que nós chamamos o processo de aprovação de outros países. Por exemplo, a África do Sul, se o seu produto foi aprovado nos Estados Unidos, a África do Sul reconhece e pronto, você não precisa fazer novos testes. Então, em geral, esses testes vão depender, os testes que são padronizados para um produto médico, eles vão depender também da intenção do produto. Existe uma diferença muito grande entre os testes que precisam ser aplicados a uma cadeira de rodas, que é um produto médico, comparado com, por exemplo, um implante, no coração ou algo assim. Então, esses produtos, eles vão ter classes de complexidade diferentes, as classes vai de classe 1 até classe 3 ou 4, dependendo do país e como ele classifica. Mas a ideia é quanto mais complexo, se o produto está mantendo um paciente vivo ou não, ele vai ser mais complexo, né? O processo de aprovação vai ser mais complexo. E se o equipamento tem um software, se ele tem elementos eletrônicos, isso tudo complica no processo de aprovação. Você vai ter que seguir todas essas normas. Qual é a garantia que você tem que esse software não vai estar dando um resultado errado? Digamos que você tem um produto que esteja medindo o batimento cardíaco, então você tem um software lá fazendo essa medição. E qual é a evidência clara que você tem que esse software está medindo corretamente?
porque você tem que provar para os corpos notificadores, né, as autoridades no Brasil, a Anvisa, que o teu produto realmente está medindo corretamente. E todos eles, o que é comum entre todos os produtos, independentemente da classe, se o produto está em contato com sangue ou não, se o produto precisa ser esterilizado ou não, é que praticamente todos precisam passar por uma análise de risco. Então, eu não posso chegar para um corpo notificador, no caso a Anvisa no Brasil ou FDA nos Estados Unidos, e falar: o meu produto não tem efeitos colaterais ou não tem problema nenhum. Isso ninguém vai aceitar. Você tem que apresentar uma análise de risco grande, demonstrando todos os possíveis riscos relacionados a esse produto, quais os efeitos colaterais. E digamos que você não encontrou nenhum, então simplesmente você diz: "Não foi encontrado nenhum, efeito colateral". Aí nesse caso, a grande pergunta para eles, o que vai surgir é: "Será que você testou o suficiente?". Então, hoje em dia, conseguir a aprovação de um produto médico é muito mais complexo do que há 30, 40 anos atrás, porque à medida que nós fomos evoluindo nessa indústria, outros problemas foram surgindo. E a gente foi aprendendo, né, e a legislação foi ficando mais rigorosa e a indústria foi melhorando. Então, um produto médico desenvolvido hoje, ele tem, em si a tendência de ser muito melhor do que um produto médico que foi desenvolvido há 30 anos atrás. Porque o teor de a rigorosidade em que ele é, o teor o número de testes que ele precisa passar para ser aprovado é muito maior. Então, quando as pessoas, durante a questão do Covid, eu ficava impressionado com as pessoas falando que: "Não, essa vacina não foi testada o suficiente". E isso é uma mentira tremenda, porque ela foi muito testada, e já era uma tecnologia que vinha sendo estudada há muito tempo. Então, hoje em dia não existe essa ideia: "Ah, aprova porque tem um contato com uma pessoa", não existe isso, tá certo? Em nenhum país, não posso dizer nenhum, porque obviamente eu não conheço todos os países e todas as legislações, mas os países nos quais eu já tive o privilégio de contactar os órgãos notificadores, não existe nenhum que seja uma coisa fácil e simples, não. Todos são rigorosos, precisam ser testados, e isso nos dá uma certa garantia. Estão livres de problema? Claro que não. Existe sempre o risco de algo não ter sido percebido durante o desenvolvimento, né, de alguém não percebeu algo, então isso é comum. Infelizmente pode acontecer, porém hoje é muito mais difícil ter um problema do que há 20 ou 30 anos atrás. Eu lembro de uma visita a uma empresa que produz produtos médicos aqui na Alemanha, e o filho do fundador da empresa me contando que há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, os funcionários da empresa levavam os produtos para casa e terminavam de confeccionar os produtos na cozinha. Ou seja, hoje em dia todos esses produtos são feitos dentro do que nós chamamos de uma sala limpa, uma sala que é completamente isolada, com um filtro de ar muito grande. A pessoa não pode entrar, por exemplo, com maquilagem, né, não pode, existe uma roupa especial, máscara e tudo isso para evitar contaminação. Aí imagina, 30 anos a 40 anos atrás, os funcionários levavam lá os catéteres para casa e terminavam de cortar dentro de casa. Então, hoje isso não ocorre. E se ocorrer, obviamente, existem ainda criminosos que podem fazer coisas, ilegais. Existe todo um processo de auditoria para tentar descobrir isso. E da cadeia. Se a empresa for investigada e descobrir que houve uma negligência, o diretor da empresa pode ser preso. Então, e os funcionários que estão envolvidos com isso também. Então, existe uma legislação muito forte na área médica para ter certeza que os produtos funcionam e são seguros. Você acha que as inteligências artificiais, em algum momento, podem substituir o julgamento humano na medicina? Até que ponto é seguro confiar em diagnósticos automatizados ou sistemas inteligentes? Eu particularmente acredito que em algum momento pode substituir, sim. Nesse exato momento eu não confiaria, porque todos esses sistemas ainda estão sendo treinados, então eu me entregaria uma inteligência artificial. Porém, eu acredito que no futuro nós teremos a quantidade de informação e a velocidade de trabalho será suficiente para ter um julgamento tão bom ou superior aos seres humanos. Então essa é, na minha opinião, essa é a tendência. Porque mesmo nós falarmos assim: "Não, mas o sistema automatizado pode errar". O ser humano também pode errar, e erra. Então não existe nenhum sistema perfeito. Eu não acredito que nós vamos ter que esperar que as inteligências artificiais fiquem perfeitas
para serem usadas em medicina, certo? Porque isso nunca vai acontecer, mesmo porque eu não acredito que um dia venha a ficar perfeito. Nenhum ser humano é perfeito. Então, todo médico, por mais experiente que ele seja, ele pode cometer erros. Por causa da complexidade do ser humano, né? A anatomia é complexa, as inúmeras reações bioquímicas ocorrendo no corpo a cada instante são extremamente complexas. Nós não sabemos de tudo. Então, eu acredito que um dia sim, isso pode acontecer. Não sei se vai acontecer, mas eu acredito que pode. E é seguro? Como eu já disse, nesse momento eu não acredito que seja muito seguro. Porém, muito em breve, podem ficar bem mais seguros do que confiar em um único médico. O que diferencia uma boa inovação médica de um modismo tecnológico? Como é que a gente identifica quando algo realmente melhora a saúde e não é apenas marketing ou alguém tentando empurrar um produto qualquer para a gente? Olha, essa na verdade é uma pergunta extremamente complexa de se responder. A resposta mais simples ou mais óbvia que eu diria é o produto que foi desenvolvido, ele realmente resolve um problema real ou não, né? Existe um problema aí ou não existe. Então, é difícil dizer, porque há certos problemas que nós, por diversas razões, podemos considerá-lo não importante, como já foi isso na história da humanidade, né? Inúmeras vezes nós temos inúmeros problemas que nós achávamos que não, isso não é importante, e negligenciamos por muito tempo várias tecnologias. Então é muito complicado. Infelizmente, eu tenho um problema seríssimo para responder essa pergunta, mas é melhor não não dar uma resposta, porque eu infelizmente não sei, porque o meu medo é que algo que eu acho que não seja tão relevante, seja relevante para uma outra pessoa, certo? Um exemplo clássico, eu diria, é a questão de cirurgia plástica. Muitas pessoas vão dizer que, para quê, né, investir em cirurgia plástica só para a pessoa ficar mais bonita, que bobagem, ou algo desse tipo. Porém, há inúmeras pessoas sofrendo problemas emocionais, psicológicos, por causa de sua aparência. E, de repente, a transformação dela faria diferença na saúde emocional e psicológica dela. Então, nesse caso, faria sentido. Ah, mas, obviamente, isso também pode ser por uma pressão cultural que não deveria existir. Porém, resolver uma questão cultural é muito difícil, tá? Eu sempre fico com problemas quando a gente mistura. Eu acredito, eu como cristão, o grande desafio nosso no mundo, no cristianismo, é fazer com que o cristianismo seja mais relevante do que a cultura local. A cultura local é muito forte e vencê-la é muito difícil, é muito complexo. É possível, sim. Um exemplo clássico disso é que eu moro na Alemanha e houve uma época que o nazismo fez parte da cultura alemã, mas mudou. Então é possível, sim, fazer inúmeras mudanças dentro da cultura local. Agora, eu não sei se é mais fácil desenvolver um produto médico que resolva um probleminha do que resolver uma questão cultural. Eu estou dando só um aspecto, né, desse ponto, porque infelizmente, se um problema médico existe, e como é que ele é determinado, como, porque vocês sabem que existem certos comitês que acabam decidindo se aquilo é uma doença, se algo é uma doença ou não, por incrível que pareça. Eu tenho um amigo que sofreu um acidente e ele desenvolveu uma dor crônica que não era aceita naquele momento como uma dor crônica, porque as diferentes sociedades médicas não haviam ainda reconhecido aquela doença, porque não aparecia na ressonância magnética como se o nervo estivesse comprimido. Então, para o seguro, que foi o grande problema, que ele teve que lutar anos com o seguro, até que o seguro reconhecesse que ele tinha um problema, que o seguro simplesmente dizia que ele estava inventando, porque na ressonância magnética não aparecia o nervo sendo comprimido. Então, e esse cara, por incrível que pareça, ele venceu a batalha contra o seguro, mas devido à falta de tratamento para o problema dele, ele morava no Canadá, era um amigo meu que morava no Canadá, e eu fiz amizade com ele na época que eu morei lá, e ele decidiu pela morte assistida. Então ele foi ao hospital um dia, assinou o termo, eu quero morrer. Foi, passou pela eutanásia. Assim, é uma história triste, mas de algo que, infelizmente, a ciência médica considerava como algo que não demorou muito para aceitarem que ele tinha um problema. Muita gente dizia que não, ele estava inventando, era um modismo, não acontecia nada. E hoje em dia esse problema é reconhecido. Então, esse é um exemplo clássico de que é muito difícil para mim responder essa pergunta, mas é uma pergunta extremamente importante. Quais são as tecnologias médicas mais promissoras atualmente?
Alguma inovação recente que você acredita que vai mudar completamente a forma como cuidamos da saúde? Você acha que tem alguma coisa aí que realmente está chegando para revolucionar nessa área? E nesse momento, eu acredito que é o RNA mensageiro, as tecnologias usando o RNA mensageiro e a edição do genoma, tá certo? Se as inúmeros casos que nós estamos tendo de sucesso onde, eh, alterações genéticas foram feitas e os pacientes reverteram seus problemas de saúde. Então eu acredito que essas duas áreas vão ser tremendas nos próximos, vão ter um impacto gigantesco na medicina. Um dos grandes problemas do RNA mensageiro, na verdade, não é tanto o RNA mensageiro em si, trabalhá-lo, manipulá-lo, dar as informações exatas que a gente quer. Um dos grandes problemas é a nanopartícula que vai protegê-lo, para que ele entre dentro da célula. Na verdade, essa é uma das coisas, se não a mais complexa nesse momento. E eu trabalhei com isso durante o meu doutorado, desenvolvendo nanopartículas, e é uma área, assim, fascinante, tem muita coisa para se fazer. Então, nós temos o meu apelo, se tem algum engenheiro de materiais ou químico escutando o que eu estou falando, investigue isso, porque isso vai fazer uma diferença muito grande nos próximos anos. Então isso é algo que, na minha opinião, vai ser tremendo. Como equilibrar o lucro e propósito no setor médico? O senhor, como cientista e também empresário, como é que enxerga o desafio de inovar sem perder o foco no bem-estar humano? Realmente esse é um tema complexo, porém há inúmeros mecanismos, né, entre eles a questão da cobertura dos planos de saúde, que tem também seus problemas, né, alguns porque o plano de saúde obviamente vai tentar de tudo para pagar o mínimo possível. Então, a aqui na Europa, pelo menos, os governos, eles tentam regulamentar, as empresas tentam regulamentar, então existe uma discussão muito grande para que isso não vire um problema gigantesco. Então, uma das melhores formas um dos exemplos clássicos disso é o SUS do Brasil, né, ele provavelmente é o maior programa de saúde pública de cobertura, eh, gratuita no mundo. Provavelmente é o SUS. E quando você tem um sistema desse, você consegue negociar muito bem com as empresas. Então você tem um certo poder. Agora, há doenças em que eu esqueci de concluir o meu pensamento, de dizer que existem uma das formas de uma empresa que a empresa tem de tentar controlar o máximo possível ou conseguir o máximo possível de lucro é através de uma patente em que só ela pode produzir aquele produto e, portanto, ela mais ou menos controla o preço. Mas, em vários casos, por exemplo, a Índia já fez isso, o Brasil já ameaçou fazer isso várias vezes, de quebrar a patente, caso a empresa queira explorar. Então, há mecanismos para se combater isso, de evitar como se diz, o lucro exorbitante. É importante também levar em consideração o custo que existe para desenvolver, por exemplo, um medicamento. A Merck, que é a empresa farmacêutica mais antiga do mundo, aqui na Alemanha, ela gasta em torno de 2 bilhões de euros para desenvolver um novo medicamento. Então, dependendo do mercado, dependendo do tamanho do mercado, do número de pacientes e de como o preço está, de certa forma, regulamentado, é um processo longo, né, para a empresa recuperar todo o investimento. Além disso, as patentes, elas têm um tempo limitado e, por exemplo, existe toda a indústria de genérico que espera a patente perder a sua validade e essas indústrias lançam os seus produtos imediatamente. E a indústria que inventou, a indústria que teve todo o custo com o desenvolvimento do produto, em torno dos seus bilhões, depende muito do produto, é claro, né, mas um medicamento hoje em dia geralmente está em torno disso, principalmente por causa dos custos relacionados a estudos clínicos. Então, essa empresa, quando ela perde a validade ou perde a sua patente, ela vai ter um prejuízo. O primeiro ano ela perde mais ou menos 60% do lucro que tinha por causa da competição com as empresas de genéricos. Tanto é que eu li recentemente num documento que uma grande parte, se não a maior parte do dinheiro das empresas de genéricos, eu falei genéricos, desculpe, né, as empresas que produzem medicamentos genéricos, a grande parte do orçamento delas é para pagar advogados, para verificar até onde elas podem ir e com relação não ter que passar por problemas legais devido estarem usando a patente de outra empresa. Então, voltando à pergunta original, é como combater isso?
é muito difícil combater algo da natureza humana, que é a questão de sempre querer ganhar mais. Porém, os governos têm mecanismos para fazer isso. Existem muitos mecanismos legais para evitar a usura, nesse caso, e fazer com que haja um ganho muito grande com o sofrimento do ser humano. Porém, não se pode esquecer que há um custo muito grande investido para desenvolver um produto. Como última pergunta, devemos ter medo ou esperança nas novas tecnologias médicas? E eu aproveito e peço que, se você puder, deixar uma mensagem aqui para o nosso público. Qual seria o conselho sobre como encarar as inovações de saúde que estão chegando? Eu acho que nós precisamos ter muito mais esperança do que medo. Nós vivemos épocas terríveis na humanidade justamente porque não tínhamos produtos médicos bons. E já melhoramos muito. Ainda tem muito que se fazer. Muito, mas muito que se fazer. E as novas tecnologias têm avançado, têm multiplicado muito rápido, têm acelerado muito rápido o desenvolvimento de novos produtos médicos. Então, nós iremos viver bem mais, né, um tempo bem maior. Existe toda uma indústria em torno disso. Tanto é que nós temos várias discussões agora, porque nós vamos viver mais, vamos viver bem mais. E isso exige uma transformação muito grande. Para se ter uma ideia, na década de 40 no Brasil, a idade média era em torno, se não me engano, de 45 anos. E hoje o Brasil já avançou muito, né? Já passamos dos 70. Então, nós teremos uma população muito grande de pessoas bem envelhecidas, porém, com as novas tecnologias, são pessoas bastante ativas. Nós ainda temos, obviamente, muitos desafios, mas as esperanças, na minha opinião, são muito maiores do que o medo. O medo, ele não é justificável. Esse medo que surge durante a pandemia, nós vimos isso, né? O que é que essas novas vacinas vão fazer? Não, existem há muita coisa boa sendo desenvolvida nesse momento, e se Deus quiser, elas vão atingir o mercado o mais rápido possível, com preços acessíveis e dando melhorando a qualidade de vida, aumentando o tempo com as pessoas que nós amamos. Então esse é o desejo. Eu acho que nós devemos lutar para isso, né? Principalmente nós adventistas, que temos uma doutrina que é bem característica de preservar pela vida, melhorar a qualidade de vida, e isso pode ser feito através do desenvolvimento de novos produtos médicos. Os nossos hospitais, os hospitais adventistas, são hospitais modernos, são hospitais que desenvolvem muita tecnologia também. Por sinal, Loma Linda tem um fundo de investimento em novas tecnologias médicas. Então, nós temos que apoiar e não esquecer que um dia nós fomos inovadores, né, com o Kellogg's lá no início. Então, está na hora de assumirmos esse papel mais uma vez de maneira muito forte. Quer seja na área de nutrição ou na área de saúde pública, prevenção de doenças e tratamento e cura, cirurgia. Há muita coisa que precisamos fazer para aliviar a dor e o sofrimento desse mundo. E trabalhar na área médica, quer seja como químico, físico ou médico, fisioterapeuta, ou alguém que tem estudado farmácia, qualquer que seja a área, é muito gratificante, e eu acho que tem muito para a gente fazer. Agradecemos aqui ao Rivelino por mais essa disponibilidade dele, essas informações preciosíssimas. Espero que você tenha gostado muito desse episódio e a gente te aguarda até o próximo programa. Um abraço a todos, hein? Você já nos segue nas redes sociais? Não? Então siga-nos agora mesmo no Spotify e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Assim, você não perde nenhum episódio do nosso podcast, que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 horas da tarde. E se você é adventista, aluno ou titulado com mestrado ou doutorado em qualquer área do conhecimento, faça parte do movimento Cientistas Adventistas. Mande um e-mail para cientistasadventistas@gmail.com. Será um prazer ter você conosco. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X.
E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas.